Olá, meus amigos e minhas amigas, sempre uma satisfação poder estar com vocês e esta vez, mais uma vez, estamos juntos aí para buscar a nossa orientação na Palavra de Deus, que Deus possa trazer para nós uma boa oportunidade de encontro com a Sua Palavra para direcionar também a nossa caminhada. Hoje nós temos como tema as palavras dos textos bíblicos que nós temos previstos para hoje. Formulamos o nosso tema assim: firmeza, fidelidade e gratidão. São os três valores ou conceitos que estão presentes nas leituras bíblicas para hoje. Então, que Deus abençoe essa busca para todos nós. Convido vocês então a nós começarmos com o nosso pedido de perdão, para nos sintonizarmos com Deus também através do perdão que Ele traz para cada um de nós. Então, vamos ao altar do Senhor fazer a nossa confissão de pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amado Deus e Pai Celestial, te agradecemos muito por mais esta oportunidade que temos de estarmos contigo neste momento de comunhão e de convívio espiritual. Te agradecemos porque Tu nos acolhes todas as vezes que nós dedicamos o nosso tempo, a nossa atenção e o nosso amor a Ti. Permita que neste encontro nós possamos também ser firmados na Tua Palavra, possamos trabalhar dentro das nossas mentes a importância da gratidão e da fidelidade a Ti. Que a Tua graça assista a todos nós. Pedimos perdão por todos os pecados cometidos em pensamentos, palavras e ações, e que na Tua graça também Tu estendas a nós o perdão conquistado por Cristo na cruz. Sabemos que não merecemos esse perdão, mas confiamos plenamente que Tu, no Teu grande amor, acolherá cada um de nós e perdoará os nossos pecados. Ajuda-nos a seguirmos adiante, repartindo esse perdão e também procurando corrigir a nossa vida com o poder do Espírito Santo. Amém. Então, meus amigos, quando nós estamos arrependidos, confiamos em Deus, temos a promessa do perdão de todos os nossos pecados. E é esse perdão que eu anuncio a vocês, entrego ele em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos permita, então, agora um convívio com o nosso próximo também, nessa mesma dinâmica de perdão, para termos uma boa qualidade de vida. Para orientar a nossa vida, Deus nos deixou a Sua Palavra, e agora nós começamos, então, a partilhar, dentro do nosso culto, a Palavra de Deus que vai orientar nossos caminhos. E agora, então, a leitura da primeira parte, que é do livro de Salmos. No capítulo 111, então, do livro de Salmos, nós encontramos o primeiro texto que diz assim: Aleluia! Na reunião do povo eu louvarei a Deus o Senhor, com todo o meu coração, junto com os que lhe obedecem. Como são maravilhosas as coisas que Ele faz! Todos os que se alegram por causa delas querem entendê-las. Em tudo o que Ele faz, há glória e grandeza, a sua fidelidade é eterna. O Senhor não nos deixa esquecer dos seus feitos maravilhosos. Ele é bom e tem muita misericórdia. Ele dá alimento aos que o temem e nunca esquece a sua aliança. O Senhor mostrou o seu poder ao povo de Israel, quando lhe deu as terras de outras nações. Ele é fiel e justo em tudo que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Eles permanecem para sempre, pois se baseiam na verdade e na honestidade. Deus pôs o seu povo em liberdade e fez com ele uma aliança eterna. Ele é santo e poderoso. Para ser sábio, é primeiro preciso temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Ó Deus eterno, protetor, ajudador fiel,
És nosso amparo em toda dor, socorro de Israel. Sob tua forte proteção andarão sempre os fiéis, guiados só por tua mão, potente Rei dos reis. És desde o início eterno Deus, teus anos não têm fim. Criaste tudo, terra e céus, e deste a vida a mim. 1000 anos são aos olhos teus, qual noite que findou, e a vida humana, grande Deus, qual sombra que passou. Ó Deus eterno, protetor, ajudador fiel, sê nosso amparo em toda dor, socorro de Israel. Compartilhamos agora o texto do Antigo Testamento que nós encontramos no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 19, que diz o seguinte: No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região da Judéia, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e o da sua esposa Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efratá, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfã e a outra era Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram e Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Um dia Noemi soube que o Senhor havia ajudado o seu povo dando-lhes boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no caminho Noemi disse às noras: Voltem para casa e fiquem com suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo. Porém elas começaram a chorar alto e disseram: Não, nós não voltaremos, nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi respondeu: Voltem, minhas filhas, por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casar com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, e mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até eles crescerem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim, e isto me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu de sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém Ruth respondeu: Não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada.
que o Senhor me castigue se qualquer coisa a não ser a morte me separar da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. E elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntavam: esta é Noemi? Até aqui o texto, então, do Antigo Testamento para hoje. Deus abençoe essa palavra para nós. As promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. As promessas de Jesus. Minhas promessas não irei falhar, minhas tempestades a me consternar. Eu no verbo eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Sempre veja assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade eu provarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Cada dia mais alegre na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 13, nós temos o texto da epístola, que diz o seguinte: E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar os outros. Como fiel soldado de Cristo, tome parte no meu sofrimento, pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante e por isso não se envolve em negócios da vida civil.
O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. E o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. Lembre de Jesus Cristo, que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu sofro e até estou acorrentado como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus não está presa. E por isso eu suporto tudo com paciência por amor ao povo escolhido de Deus. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna. Esse ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também com Ele viveremos. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se o negarmos, Ele nos negará. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso por si mesmo. Essa então é a palavra da Epístola de hoje. Minha fé, Senhor, ponho em teu grande amor, em teu poder. Ouve ao que vem clamar e humilde suplicar. Deus sempre sem cessar desejo ser. Meu coração sustém e que em todo bem meu caminhar. Dá-me, ó Jesus, Senhor, por ti maior amor, só para o teu louvor me vem guardar. Quando eu, Senhor, andar e triste vaguear na treva e dor, ajuda-me, ó Jesus, e muda a sombra em luz, tornando leve a cruz por teu E quando para mim a vida já ao fim eu vi chegar, ó Santo Salvador, nas tuas mãos de amor, sem susto e sem temor, eu quero estar. Eu quero estar em tuas mãos de
Seguimos agora com o texto do Evangelho de hoje, Lucas capítulo 17, versículo 11, fala sobre Jesus cura 10 leprosos. Diz assim a palavra: Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galiléia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: Vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: Os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: Levante-se e vá, você está curado porque teve fé. Essa é a palavra do Evangelho. Seguimos com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Aqui estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente, está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. Quem oferece é Jesus, que ama assim a toda gente. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz, partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo. A paz chegou, a paz chegou. Muito bem, meus amigos, minhas amigas. Vamos então abrir os textos bíblicos, como sempre fazemos no nosso culto. Tema da reflexão, então, fidelidade. Bom, começamos com firmeza. Firmeza, fidelidade e gratidão. Mais ou menos nessa ordem é que nós encontramos as abordagens dos textos bíblicos de hoje também. São 3 conceitos fundamentais da vida cristã. Também podemos dizer que estão no topo dos valores e virtudes cristãs, né, como coisas de fato muito importantes. E daí eu gostaria de começar com as perguntas já para você. Pensa bem: firmeza, fidelidade e gratidão. Em qual deles você se acha mais atualizado? Que tal parar e pensar um pouquinho? Tá? Quem sabe tu pode fazer essa reflexão depois, né, de tentar descobrir qual deles você está mais acertado. Imagine que Deus viesse agora, né, e te encontrasse e fosse te trazer um elogio por uma dessas virtudes: firmeza, fidelidade e gratidão. Por qual delas você acha que Deus faria o maior elogio?
na tua vida. Estão presentes e Deus quer te elogiar. Qual será que seria? O escolhido por Deus para te abordar, para dizer, muito bem, é isso, tá legal, tá bom, tá forte. Fica aí para pensar, quem sabe, né? Uma boa reflexão em cima disso pode causar algum tipo de efeito legal para nós. Vamos começar então lá com o texto de Ruth, né? Que é o primeiro texto ali depois dos Salmos que nós lemos. Em Ruth nós vamos ver que nós temos ali uma viúva e mãe. Daqui a pouco nós temos 2 noras viúvas. Então já temos agora 3 viúvas juntos. Noemi, Orfa e Ruth. Esse era o quadro. Ruth demonstra muita firmeza, que é a primeira virtude que a gente está avaliando hoje. A firmeza de Ruth em relação às suas convicções e ao que o momento exigia dela. Ela, olhando para sua sogra, não se sentiu encorajada a deixar a sogra seguir sozinha para a sua própria terra. E tem uma atitude muito clara de firmeza: eu vou contigo. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, a tua nação será a minha nação. Quer dizer, ela assumiu uma identidade com a sua sogra e fez disso aonde eu estiver, onde você estiver, eu estarei contigo e morrerei fiel a ti. Essa é a declaração dela. Vai ser até o fim. A minha fidelidade vai ser até o fim. A busca pela identidade da fé que ela tinha. O teu Deus será o meu Deus. Porque Moabe era marcado por outros deuses, como diz o texto, né? Inclusive, a Noemi disse para elas: voltem para a terra de vocês e para os deuses de vocês. Tinha outros deuses, não era o Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, que era adorado, como em Belém, lá em Efratá, onde eles moravam. E Ruth se identifica com este Deus, que é o Deus da Noemi, que a Noemi tinha ainda, apesar de estar morando, apesar de ter casado lá, né, os filhos serem casados também com as mulheres moabitas, eles não abriram mão da sua religiosidade. Aí tem uma firmeza muito grande da parte de Noemi, de não abandonar Deus, e agora da parte de Ruth, de querer seguir nesse mesmo caminho. Teu Deus será o meu Deus, né? E esse era o motivo para ela seguir junto com a sua sogra. Esse foi o primeiro motivo que ela deu lá. A firmeza na fé. Eu creio em Deus, eu estou com Deus e eu vou ficar contigo como um elo da nossa fé, da nossa identidade religiosa. Desilusões, decepções, talvez também tinham entre elas algumas desavenças, que é normal nos relacionamentos humanos. Não por fato de ser sogra e nora, mas todas as relações humanas são permeadas por momentos de dificuldades por vezes. Mas nenhuma dessas dificuldades foi capaz de romper a firmeza destas 2 mulheres e a sua fidelidade. A identidade da Noemi foi altamente inspiradora para Ruth, senão ela não teria ficado. Se a Noemi fosse uma sogra chata, tirana ou o que mais pudesse ser, ela ia dar graças que estava livre, mas ela teve na sogra uma inspiradora pessoa de fidelidade e ela aprendeu esse caminho de fidelidade e ela quis seguir nesse caminho de fidelidade junto também. Quer dizer, nós somos chamados a sermos responsáveis pelas nossas ações, porque as nossas ações podem inspirar pessoas ou decepcionar pessoas. Que bom que seja sempre para inspirar pessoas, que ao olharem para nós, as pessoas que nos circundam, as que estão perto de nós, seja na nossa família, seja na nossa escola, seja no nosso trabalho, onde quer que as pessoas olhem para a gente, que elas possam se inspirar em nós e, quem sabe, querer também ter o mesmo Deus que nós temos. Porque é isso que estava acontecendo entre aquelas 2 mulheres. Nós temos o desafio de sermos inspiradores de vida, como a Noemi foi inspiradora para Ruth. E esse traço de fidelidade se dá por esse ato de inspiração.
Certamente Noemi foi tudo isso para Ruth. E isso criou uma liga de comprometimento de vida entre elas. Então podemos perguntar, né? Como estamos sendo como fonte de inspiração? Como é que você se acha como um inspirador dos seus filhos? Você está sendo inspiração para eles? Suas noras, suas sogras, seus genros, seus parentes, seus primos, seus afilhados, seu parceiro de casamento, sua esposa, seu marido, está sendo inspirador? Olhando para você, as pessoas sentirão a presença de Deus e vão desejar estar com você nessa mesma linha de fé que você porventura possa expressar? Sim, está sendo inspirador? A ideia é que cada um de nós tenha isso como uma preocupação também bem clara na nossa mente. De nós sermos firmes na nossa escolha de fé, de nós nos identificarmos com firmeza nos caminhos de fé e sermos inspiradores ao ponto de ter seguidores. Hoje muita gente quer ter seguidores e nós também podemos ter seguidores da fé por aquilo que inspiramos. Então Ruth identifica Deus na vida da sogra e se vê mobilizada a querer fazer parte disso. Eu quero estar contigo. E aí, será que nossos filhos estão enxergando Deus através de nós também? O que você acha? Teus filhos estão enxergando Deus na tua vida, na vida deles? Eles veem Deus em você? As tuas atitudes, as tuas palavras, os teus sentimentos, o que tu está expressando, está dando a entender que Deus está na tua vida, de que Ele é o teu orientador? Foi isso que Ruth viu. E foi isso que inspirou ela. E isso que deu para ela a certeza, a decisão, eu vou te acompanhar. E foi junto. Uma parte só para a gente pensar sobre firmeza e inspiração. Muito bem, vamos passar para Timóteo agora. A carta de Paulo ao Timóteo. Nós vamos ter ali um chamado do apóstolo Paulo para Timóteo, estimulando e inspirando ele no caminho da firmeza e da fidelidade. Vai pegar o mesmo elemento que nós tínhamos lá naquela relação de Noemi e Ruth, que era a firmeza, e agora vai chamar também a fidelidade. E ele diz: seja forte por meio da graça, porque estamos unidos com Cristo Jesus. Fidelidade, estar unido com Cristo Jesus. Sejamos fortes, porque estamos unidos com Cristo Jesus. Ou seja, o convite de Paulo para Timóteo é de pensar que a nossa suficiência vem de Deus. O nosso desafio é a fidelidade. As nossas forças vêm de Deus, para que sejamos fiéis. E esse é o convite de Paulo. Paulo está instruindo Timóteo. O jovem pastor que era o Timóteo precisava dessa instrução e instrui a todos nós ainda hoje. A instrução de Paulo serve para toda a humanidade de todos os tempos. E a instrução de Paulo é: sejam firmes, sejam fortes, porque vocês estão unidos com a fonte da força e do poder. Estão unidos com Cristo pela fé. E nele nós encontramos força. Então, bora lá se apropriar da força que Cristo nos dá. Para isso, tem um caminho. Paulo diz lá para Timóteo: tome os ensinamentos que você está me ouvindo dar. Aí está a chave da fidelidade. Paulo estava ensinando Timóteo em nome de Deus. E o conselho dele: tome esses ensinamentos como vontade de Deus na tua vida. Entenda que não sou eu que estou criando essas palavras, que estou inventando esses conceitos, mas eu estou trazendo para você aquilo que Deus me revelou para que você possa seguir nesse caminho e ser firmado. E é o que eu digo para vocês hoje também. Permaneçam agarrados a Cristo, porque Ele é a fonte do poder. Nossa determinação e nosso conhecimento serão importantes, mas nossa fé será maior. Aquilo que nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo vai ser muito mais importante do que aquilo que nós aprendemos nos bancos de faculdades, daquilo que nós aprendemos com o nosso pai, com a nossa mãe, daquilo que aprendemos na nossa escola, o que aprendemos junto a Cristo por estarmos agarrados com Cristo, torna-se fundamental para a nossa performance de fé. Morremos com Cristo, o apóstolo Paulo diz:
vivemos com o Senhor, suportamos sofrimentos com Cristo, aprendemos paciência com Jesus e reinaremos com Jesus. A nossa vida com Jesus não será uma vida de flores apenas, de cores alegres, de coisas divertidas. Vai envolver sofrimentos, vai exigir paciência, vai envolver morte, mas também envolve a ressurreição. E não podemos abrir mão dessa companhia, porque é só em Cristo que nós encontraremos vida depois da morte. Então, se formos fiéis, o apóstolo Paulo diz, Cristo continuará sendo fiel. Nós nos agarramos a Cristo porque Ele continua sendo fiel. Fechamos a questão da fidelidade, vamos abrir agora outro capítulo, que é o terceiro, que é da gratidão. E aí vamos para dentro do Evangelho de hoje, que é Lucas 17. 10 leprosos buscando ajuda. Viram Cristo, já conheciam a fama, Ele estava passando, é a hora de ir lá. Para uma doença que não tinha cura. Até aquele tempo, ninguém nunca tinha experimentado cura da lepra. Mas esta convicção, essa certeza de que lepra não tem cura, ficou pequena diante da fé daqueles homens, e que Ele pode curar. Ele pode aquilo que ninguém pode. Ele pode fazer aquilo que é impossível. E eles se levantam, movidos por esta fé, e vão em direção a Jesus Cristo. Que força! Que determinação! Que coragem de sair e romper as barreiras, porque eles tinham prescrições severas quanto a sair dos seus lugares e entrar em convívio social, porque a lepra era altamente contagiosa, não era permitido fazer o que eles estavam fazendo, mas eles se arriscaram e foram. E aí o que acontece? Todos foram curados, os 10. E só um voltou. E ele voltou porque estava agradecido. Gratidão estava na expectativa de Jesus. Porque ao mesmo tempo que eles se levantaram e foram, e aquele único voltou, ele voltou para o mesmo lugar aonde ele tinha se encontrado com Cristo. E quem estava lá? Cristo. Esperando a volta, esperando pela gratidão, que ele tinha anunciado o que ia acontecer. E deixou eles na liberdade de trabalhar com a bênção. 9 foram festejar as alegrias de poder voltar para sua família. Provavelmente estavam isolados das suas famílias muito tempo, sentiam saudades. Tinha pai, tinha, sei lá, tudo que estava ali, né? Tinha saudade dos seus filhos, parentes e amigos. Vão festejar. É assim que às vezes a gente também faz. A gente pede uma bênção e quando Deus dá uma bênção, a gente sai da casa de Deus e vai embora festejar aquela bênção. Gastar aquela bênção, desfrutar daquela bênção. Agora não dá mais para a gente ir lá na igreja, não temos mais tempo, porque nós estamos muito abençoados. Mas teve um que voltou. O samaritano. A pior das hipóteses de acontecer. Porque o samaritano era estrangeiro, ele não era da religião, ele não tinha nenhuma perspectiva de ser uma pessoa fiel. E foi ele que voltou. O que acontece quando ele volta? Ele tem um encontro com Cristo de novo, agora sarado, e Jesus Cristo pergunta. A gente sabe que Jesus Cristo tem a expectativa do agradecimento, porque ele perguntou, não eram 10? Onde é que estão os outros 9? Eu ajudei todos, por que não voltar? Então, há uma expectativa, há uma esperança, há um desejo de que a gente volte para agradecer. E Jesus está deixando isso muito claro nessa história. E por isso ele perguntou para aquele homem, mas não voltaram. E para aquele que voltou para fazer um ato de gratidão e dizer, Senhor, muito obrigado, veio a segunda parte. Muito bem que você voltou. Eu vou te dar uma coisa maior agora do que a tua cura da lepra. Vou te dar perdão dos teus pecados. Esse é o presente maior. Por aí nós podemos entender também que quando você pede uma coisa para Deus, você ganha uma parte. E quando você agradece, você ganha a outra parte que é melhor. Não agradece, não recebe. Não volta para agradecer, ele não tem como te dar, você não volta.
Você vai desfrutar o que você ganhou e às vezes fica indignado porque não era tudo que você ganhou. Não era bem do jeito que você tinha pedido. Reclama ainda. Em vez de reclamar, volte para agradecer, porque a outra parte está na mão de Deus. E Ele pode te dar a segunda parte, a parte melhor normalmente. Aquele que volta, ganhou, aquele que voltou ganhou o perdão dos pecados. Então vejam aí que interessante, né? A importância de cada ato desses que a gente está avaliando hoje. A importância da firmeza, a importância da fidelidade e a importância da gratidão. Esse conjunto de 3 coisinhas que parecem tão simples é o segredo do funcionamento da vida da gente. A firmeza, a fidelidade e a gratidão nos colocam aos pés de Jesus para ali aliviar todas as nossas tensões, medos e preocupações e ali sairmos fortalecidos, levantados com a cabeça erguida para podermos seguir como aquele leproso pôde fazer. A firmeza de Timóteo, a fidelidade de Timóteo e a firmeza de Ruth e a gratidão dos samaritanos são inspirações para a nossa vida. Deus está nos inspirando com isso. A fé do samaritano é uma fé madura, é uma fé que nasce da esperança, é uma fé que cresce na obediência e é uma fé que se manifesta na gratidão. Era desprezado pelo povo por ser samaritano e passou a ser amado pelo Senhor Jesus Cristo por ser um homem de fé. Na história de Jesus, os samaritanos agem muitas vezes de forma bem diferente. E é interessante que várias parábolas que Jesus conta, e essa não é uma parábola, é uma história, mas outras parábolas, Jesus sempre põe os samaritanos como exemplo de serem seguidos. Por que será? Porque eles estão mais perto de Deus? Não sei. Será que é porque eles estão livres das manias, dos rituais, dos costumes e dos vícios das religiões? Talvez. São pessoas mais livres. E eles vêm por livre e espontânea vontade. Todos os samaritanos das histórias de Jesus são livres e fazem por espontânea vontade de fazer o melhor, de fazer o bem. Os de fora às vezes dão melhores conselhos e exemplo do que os de dentro. Isso também a gente pode aprender dessa história. A gratidão é uma resposta. Ruth era de fora, era moabita e deu um exemplo. Paulo era de fora, era um perseguidor e dá o exemplo. O samaritano era de fora e deu o exemplo. Coisas importantes para a gente prestar atenção. Sigamos esses exemplos de fidelidade. Nossa firmeza, nossa fidelidade e nossa esperança não estão em nossas tradições, mas são manifestação de fé, de liberdade que a gente tem junto com Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nestas reflexões. Amém. Com gratidão, Senhor, queremos ofertar. Está a teu dispor o que dignaste dar. Ó, faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Muito bem, amigos, então vamos aí às nossas lembranças dos aniversariantes. Vamos lá no dia 5 da semana passada, domingo então, e encontramos o Jair Jesus da Silva. Mais um ano de vida, Jair. Deus abençoe você, alegria e paz para a tua caminhada. No dia 5 também foi aniversário do Matheus Becker. Dia 7 foi aniversário do Vladimir Praz. Dia 8, aniversário da Jaqueline Lindol. Dia 11, Suzy Mara Vieira Araújo.
e também a Silvana Campos Mariano. E no dia 12, domingo, então, nós temos aniversário da Erci Mercedes Rubenick, a Suzy. Então, para vocês, o nosso abraço e o desejo que Deus esteja presente na sua caminhada, abençoando e protegendo a todos. Situações de saúde, então, queremos orar agora junto com a nossa comunidade por todos aqueles que estão de uma ou de outra forma envolvidos em situação de preocupação, medo, aflições, doenças, dores, coisas que preocupam a vida das pessoas. Queremos deixar tudo na mão de Deus, pedindo que Deus esteja presente, abençoando e protegendo a todos. Que a graça e o amor de Deus estejam com todos vocês. Nós queremos lembrar de uma forma especial a Leila Bobsin, né, que a sua mãe está internada no hospital. Queremos pedir que Deus esteja presente lá com a Leila, permitindo que vocês possam sentir-se acolhidos e protegidos por Deus. Que Deus esteja sempre na sua caminhada. Quero também pedir que Deus esteja presente com a Ângela, minha esposa, que está também investigando algumas situações de saúde. Estamos um pouco preocupados e apreensivos com essa novidade que está vindo aí, mas na confiança que Deus esteja no nosso caminho, seguimos firmados nessa fé. Deus esteja presente, mas seguimos orando e pedindo as orações de todos vocês. Essas são as pessoas que eu tenho na minha listinha aqui. Se porventura tem mais alguém numa situação mais delicada, que Deus estenda a sua mão, proteção, a bênção para todos aqueles que precisam desse cuidado especial. Seguimos com o nosso momento, então, de oração. Amado Deus e Pai Celestial, muito obrigado pela Tua presença em nossa vida que torna possível o nosso caminhar. Que renove-se sobre nós a Tua proteção, o Teu amor, para que possamos seguir confiantes na certeza de não andarmos sozinhos. Multiplica para todos nós sempre a esperança e a confiança nesta Tua presença. Pedimos a Deus pelos nossos irmãos aniversariantes, que sejam muito abençoados por Ti, que tenham a Tua graça, a Tua paz e o Teu amor a dirigir os seus caminhos, que sejam também abençoados com realizações na sua vida e que sejam agradecidos pelas bênçãos recebidas. Pelos enfermos pedimos Teu olhar especial de bênção, paz e proteção, para que possam, também protegidos pelos Teus anjos, encorajados pelas promessas Tuas, seguirem confiantes na certeza de serem por Ti atendidos, ouvidos e abençoados. Pedimos a Tua bênção, a Tua paz e proteção sobre todas as famílias da nossa comunidade, que todos sejamos muito abençoados por Ti em todos os momentos da nossa vida. Pedimos Teu olhar especial pela nossa diretoria da comunidade, que cada um possa também fazer o seu papel de forma importante, consagrada e consciente, e assim possamos seguir no bom andamento do crescimento da nossa comunidade. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido
Jesus, te agradeço, e eu te agradeço, te agradeço. E eu sou grato por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, eu sou grato. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido e em meu lugar te agradeço. Jesus, te agradeço, oh, e eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar te agradeço. Jesus, te agradeço, e eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê sua paz. Amém.